Olá pessoal do Ranking, recebendo aqui hoje o escritor, cientista político Bruno Garchagen. É um prazer ter esse papo aqui contigo, Bruno. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o Brasil, sobre o novo livro que ele está lançando. E, enfim, enviem perguntas para a gente bater esse papo hoje aqui com o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Obrigadíssimo pelo convite. O Bruno está lançando o livro. Qual que é o título do livro, Bruno? Esse aqui, ó, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o Festival de Privilégios que assola o Brasil. Eu sempre tento, tanto meu primeiro quanto o segundo livro, resumir o tema principal no título e subtítulo. O seu primeiro livro foi um best-seller, né? Qual que era o nome do livro? Pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Então, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. A gente vê muito isso, né? Você pergunta para qualquer pessoa, político é tudo ladrão, é tudo igual. E aí quando você pergunta qual a solução para algum problema, o governo devia fazer alguma coisa. Exatamente, está sempre delegando a responsabilidade para o governo fazer. Até de coisas que a própria pessoa poderia fazer e acaba não fazendo, mas há sempre essa tentação. E aí o seu primeiro livro explorou bem esse paradoxo, então. Foi, O primeiro livro era uma tentativa de, por meio da história política do Brasil, explicar esse paradoxo do ponto de vista teórico e também empírico, né? E agora o segundo livro, Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Então é também, de novo, essa coisa do cidadão querer sempre ter os seus direitos, querer que o Estado resolva os problemas, enquanto ele não tem uma responsabilidade. É por aí? Exatamente. A dimensão da responsabilidade individual também está presente nesse livro. No fundo, é o grande tema dos dois livros. Nesse aqui, o que eu tento fazer é mostrar essa confusão que existe entre direitos e privilégios, que a maior parte daquilo que se acha que é direito ou se tenta conquistar como direito, no fundo é privilégio. Eu também explico qual é a distinção entre direito e privilégio, para dar um resumo bem resumido aqui, e eu me baseio na ideia de direito natural para poder fazer essa distinção. Então, direito do ponto de vista jurídico seria tudo aquilo que atende a sociedade inteira, né? Beneficia ou prejudica a sociedade inteira. No caso de direito, pelo menos a criação é por benefício. Mas, enfim, direito é aquilo que atende a todos. Todo mundo, então, tem direito. No caso do privilégio, é aquilo que também existe do ponto de vista legal, mas ele está localizado, beneficia uma parte da sociedade. Um grupinho específico. Um grupo, seja um servidor público, um político, um empresário, criminoso, saída temporária, por exemplo. Então eu trago nesse livro exemplos de privilégios que são confundidos com direitos, tanto no âmbito do Estado, desde os políticos até os servidores, judiciário, etc., até aí uma outra parte são os privilégios fora do Estado na sociedade. Aí desde essa coisa dos criminosos até direitos trabalhistas, empresários, subsídio setorial, redução fiscal redução tributária para grupos específicos de poder, enfim, tudo aquilo que beneficia... Para uma indústria específica, para uma indústria específica, a Zona Franca de Manaus. Entendi. Então, ou seja, são privilégios porque não atende todo o mercado, todos os empresários, mas grupos específicos. Acho que é um assunto que está muito na moda atualmente, né? A gente tem muita discussão sobre os privilégios dos políticos, principalmente. Inclusive, esse é um dos critérios que o ranking dos políticos utiliza na classificação, na avaliação dos parlamentares. Então, aqueles que gastam mais da cota parlamentar, que é o que a gente chama de privilégios, aquela cota para combustível, para passagens aéreas, para contratação de consultorias, material gráfico, tudo isso, quem gasta muito disso, a gente tira pontos no ranking. Tem toda a questão do auxílio moradia também, que teve muito em discussão recentemente. Exato. Então, eu acho que o livro ele chega numa hora em que essa discussão está muito presente na questão política também, né? Exato. E alguns candidatos à presidência, inclusive, colocaram o combate aos privilégios como peça de campanha. Então, agora é engraçado, porque quando eu pensei no livro, isso 2 anos atrás, o tema, obviamente, já fazia parte da discussão, mas de uma forma muito pequena. E sempre que se falava de privilégios, era quando aparecia publicamente algum tipo de privilégio, seja um auxílio moradia ou qualquer coisa, mas eram coisas pontual, né? Pontuais. E foi quando eu pensei o livro. Aí quando eu decidi, enfim, pesquisar e tal, escrevi o livro
este ano, entre janeiro e julho, aí o tema já estava mais aceso, né? Já estava mais evidente, e hoje é um dos grandes temas de preocupação. E eu trato disso tudo, auxílio moradia, enfim. Até todo esse conjunto, né, de privilégios que os políticos têm, né, quantidade de assessores, imóvel funcional, enfim, tudo isso eu trato no livro, nos 3 poderes, né, judiciário, legislativo. E eu vi um vídeo seu até comentando sobre o livro, eu não pude ler o livro ainda, né? Acho que acabou de lançar, você está lançando agora. Sim, vai ser em São Paulo, agora no dia 29, sábado, e no Rio de Janeiro no dia 20 de outubro. Então o livro está sendo Mas eu vi um agora. comentário seu até, que é um ponto que você aborda também, a questão da responsabilidade individual, né? Isso. Então a questão, as pessoas falam muito de liberdade, né? De você se ver livre do Estado, de muitas obrigações, de muitas burocracias, mas tem o outro lado, né? Sempre que a gente fala de liberdade, a gente tem que acompanhar também a responsabilidade. São 2 palavras que tem que andar junto, né, Bruno? Como é que você aborda isso no livro? Bom, a última parte do livro eu trato de forma mais específica de que maneira, quando se constrói uma nação de credores, que é a expressão que eu uso, ou seja, uma sociedade que está sempre em busca de algum tipo de privilégio entendido como direito, mas na verdade não é, como é que uma nação de credores desses privilégios, como é que essa busca acaba corroendo esse sentido de dever, de responsabilidade, que são dimensões que nem sequer estão em discussão. A gente sempre vê essas discussões, eu tenho direito, eu quero ter direito, eu exijo o meu direito, mas não há nenhuma conversa, nenhuma discussão pública ou privada sobre qual é a responsabilidade que nós temos, qual é o dever que nós temos, quais são as obrigações. E aí, nessa última parte do livro, é uma discussão acerca desse tópico, e eu tento mostrar como é que isso afeta, essa busca por privilégios afeta a responsabilidade individual e também a busca por um sentido de vida. Tá. Acho até que na Constituição fizeram esse estudo, né? Quantas vezes aparece a palavra direito e a palavra dever. E era, acho que somente 4 vezes tinha a parte de tinha dever, a palavra né? dever, a citação ali de dever de cada um, e direitos era um número que eu nem lembro mais, era uma coisa absurda, né? É verdade, é verdade. Eu não lembro exatamente qual é o número, eu também trago esse cálculo aqui no livro, mas é uma quantidade, porque também assim, tem coisas que são direitos, a palavra direito aparece na Constituição como atribuições, isso também não dá para usar como o conceito de direito que eu estou usando aqui no livro, né? Mas, de fato, há uma profusão de concessão de direitos, desde direitos sociais até outros. Você comentou até a questão dos privilégios. A gente vê muito, por exemplo, o judiciário, acho que é uma área que mais tem privilégios, né? Além do salário, que já é um bom salário, você tem todos os direitos a isso, direito àquilo. E aí a justificativa de muitos juízes, até se não me engano daquele juiz da Lava Jato, Bretas, que é do Rio de Janeiro, fala, não, mas isso aí é o meu direito, isso aí está previsto. E se você parar para ver, está tudo dentro da lei, não tem nenhuma corrupção, nenhum roubo ali, né? Que não tá saindo da regra em nenhum momento. Mas acho que o problema é justamente esse, né? Tá tudo dentro da lei, então ele não está botando a mão no bolso de ninguém ilegalmente, está recebendo tudo que é de direito. Agora, por outro lado, a gente tem vários direitos que não são respeitados. Então, o direito à segurança, o direito à vida, o direito a você sair na rua e não ser assaltado também está previsto e não é cumprido. O direito à saúde, a tudo isso. Então, por que o direito do juiz, ele fala, não, está dentro do meu direito, eu estou aqui, não tem por que não ser cumprido, e o resto, né, dos direitos da população comum, do cidadão comum? Como é que fica isso, né? É verdade, assim, é porque há essa confusão, né? O fato de estar na lei como direito, aí parece que isso encerra a discussão. Né? Aí a gente tem que partir para uma outra do critério do que é justo e do que não é justo. É fato, né? Isso está na lei e não há nenhuma ilegalidade nisso, mas é um privilégio, porque isso só atende... E acho que custa até muito mais do que a corrupção em si, né? Do que o dinheiro que você bota, o dinheiro na cueca, vamos dizer assim. O custo desses privilégios, as corrupções legalizadas, se a gente puder colocar dessa forma,
o custo que isso traz para o país é incalculável, né? Enfim, em termos de quantidade, eu não sei se dá para fazer alguma comparação, porque não sei nem se tem pesquisas apontando isso. Mas o fato é que a corrupção é um problema seríssimo, um problema grave, e a corrupção ela é o resultado de uma série de incentivos institucionais que existem e poderes que os políticos têm de fazerem coisas. É verdade. Né? Se eles não tivessem esse poder... Exatamente. Então, a gente está sempre preocupado já com o resultado do problema que é a corrupção, que acaba deixando de lado aquilo que deveria ser o principal. Qual é a origem do problema? O que no fundo, gera a corrupção? A corrupção é muito mais um sintoma, né? A corrupção é a consequência de algo que o antecede e que permite que a corrupção seja realizada. Toda essa corrupção que está sendo mostrada pela Lava Jato, por exemplo, já tinha sido mostrado no julgamento do Mensalão, tudo isso tem uma origem, né? Que são esse poder que os políticos têm de definir coisas e ter acesso a vários instrumentos do Estado para usar esses instrumentos com o fim de se beneficiar. E a corrupção acaba sendo o resultado disso. Quer diminuir a corrupção, diminui o poder. Tem que se isso não for feito, não tem como resolver o problema. Você citou numa resposta anterior os direitos naturais, né? Que esses sim seriam direitos justos e que realmente devem existir na nossa sociedade. O que é um direito natural? O direito natural é todo aquele direito que faz parte da existência do homem. Né? Então, você pode, para quem nos vê entender de forma mais simples, direito à vida, por exemplo, o direito à propriedade. Esse é um direito inerente ao ser humano, o direito à vida principalmente. E como é um direito, ninguém pode atacar esse direito. Quer dizer, e é um direito para todo mundo. Quer dizer, o direito à vida não é um direito que um grupo da sociedade exclusivamente tem ou que deveria ter. Não, todo mundo tem esse direito. E é atribuição do Estado colaborar para que esse direito à vida ele seja garantido com um aparelho policial. O que é trágico no caso do Brasil é que o Estado, além de não garantir a segurança pública, ou seja, esse direito à vida, que é um direito natural, ele também impede, mediante legislação ou burocracia, ou, quer dizer, regras, que o brasileiro, o cidadão que queira se armar, né, ter uma arma dentro de casa para se defender e defender esse direito natural, que é o direito à vida, o Estado dificulta esse acesso à arma. Essa é uma discussão que está muito presente agora nessas eleições, né? A questão do desarmamento. Foi feito até um referendo, né, aqui no Brasil. O referendo já tem alguns anos. Foi e a população... 2005, né, se não me engano. Foi 2006. Por aí. E a população votou pelo direito de se armar. Exatamente. Contra o desarmamento pelo Estado. Contra o desarmamento. Ou seja, a pessoa... O resultado do referendo, né, inquestionável, foi que o brasileiro deveria continuar tendo o direito de poder comprar. Mas na prática não aconteceu. Na prática, o que foi acontecendo foi a criação de uma série de regras para dificultar esse acesso. Uma das quais a discricionariedade do servidor público na hora final de decidir se você tem direito ou não ao porte de arma, né? Que é uma coisa que está se tentando mudar pela lei, ou seja, a definição de critérios objetivos, você cumprindo aqueles critérios, os exames todos, não vai depender de um servidor público olhar para você e decidir se você tem direito ou não a isso. Perfeito. Mas é isso, aí eu parto dessa ideia dos direitos naturais, que tem uma tradição intelectual riquíssima, para fazer uma distinção entre direitos e privilégios. Legal. O pessoal está mandando perguntas aqui, vou ler algumas. O Jefferson Oliveira, de São Paulo, quer saber o seguinte: a maioria das sociedades antigas contavam com uma aristocracia para atuar como cães de guarda da sociedade e para atuar como um contraponto entre governo e sociedade. Na sua opinião, as novas militâncias presentes na internet, movimentos de rua, seria uma nova aristocracia, mas de uma forma digital? Dá para fazer esse paralelo? Não dá para fazer esse paralelo. São coisas muito diferentes, embora possam cumprir funções parecidas. Tá, mas são coisas... Aliás, é engraçado essa pergunta porque num dos capítulos eu falo dessa aristocracia, citando inclusive o Alexis Tocqueville, que na Democracia da América ele cita, né, a importância da aristocracia e outros autores que falam como que a Revolução Francesa, ao destruir a aristocracia,
destruiu também todos os corpos intermédios que havia entre o cidadão e o Estado, que protegia o cidadão da intervenção do Estado. E é importante acho que a gente ter também uma definição do significado de aristocracia, né, da palavra, porque hoje acho que é uma palavra um pouco também, tem um sentido até meio pejorativo, né? O que seria aí, o que quer dizer aristocracia nesse sentido que você está usando? Aristocracia, né, nessa concepção antiga, enfim, tinha um aspecto até positivo, que era o governo dos melhores. Dos melhores. O significado da palavra exatamente. É esse. Era o governo dos melhores. Se consegue ter os melhores ou não no governo é outra discussão. Mas a definição é essa. Legal. Pergunta aqui agora do Matheus. Como diferenciar os privilégios dos políticos dos privilégios privados, das elites econômicas? Bom, em termos conceituais, o privilégio é privilégio, seja lá quem seja o beneficiado. Né? Ou seja, o privilégio, na definição que eu uso aqui, ele atende grupo da população. Pode ser tanto o estudante que tem direito à meia entrada, é um privilégio, quanto o presidente da República que tem o privilégio de não pagar aluguel e morar num palácio. Um no público e um no privado. Exatamente. Ou o juiz ter o auxílio moradia. Isso é tudo privilégio. Quer dizer, as consequências sociais e o custo disso, há diferenças aí. Você pode estabelecer uma hierarquia de privilégios. Quais são mais graves para a vida em sociedade. Mas os privilégios estão distribuídos dentro da sociedade. Não é um privilégio de nenhuma classe, de todas, né? Mais uma pergunta aqui, Bruno. Está tocando aqui a questão da Constituição, muitos privilégios ou direitos estão garantidos na Constituição. Na sua opinião, uma nova Constituição seria um caminho para acabar com esses privilégios e penduricalhos? Pergunta do Júlio Pereira, que é outro assunto também que de vez em quando aparece, né? Fazer uma nova Constituinte para substituir essa nossa de 88. Você acha que seria um caminho para a gente combater esse problema? Bom, isso é uma das alternativas, né? Mas também os privilégios não estão só na Constituição. A Constituição traz um grupo de privilégios que deveriam ser eliminados, mas há toda uma legislação abaixo da Constituição que garante a maioria dos privilégios que eu, inclusive, cito aqui no livro. Né? Então, a Constituição não é o único problema. Agora, sobre essa coisa da reforma da Constituição, eu sou um crítico da Constituição de 88, essa minha posição está muito clara aqui. Eu já escrevo de forma crítica contra a Constituição de 88 já há pelo menos 10, 11 anos. Agora, qual é a solução? A minha preocupação é revogar essa Constituição, criar uma outra, que quer que seja, quem que vai fazer isso? Porque se a gente tem um problema sério, né, no âmbito da política, as elites políticas que estão aí e as que serão eleitas agora na próxima eleição. Essa que está no poder agora, eu não daria um cheque em branco para fazer uma outra Constituição. A próxima terá a qualificação necessária para fazer uma outra Constituição? Ok, tem aquela coisa, vai se fazer uma Assembleia Constituinte que não será exatamente aquelas pessoas que estão no Congresso. Né? Aí você tem uma eleição para a Assembleia Constituinte. Mas nós temos pessoas em número suficiente para fazer essa Assembleia Constituinte, né, em termos de político, eu acho que não, para fazer uma boa Constituição, eu acho que não tem. Tem uma proposta do Luiz Felipe de Orleans de Bragança, uma entrevista até que ele me deu para o meu canal no YouTube, em que ele diz que já está com um grupo de trabalho, inclusive criando, né, uma proposta de Constituição. Legal. E aí seria feito ia reunir um grupo ali para fazer e submeter à sociedade, né? E a sociedade acho que o Modesto Carvalhosa também, né? Está envolvido nesse grupo. Né? E via referendo ou plebiscito, já não lembro mais qual é o que o Luiz Felipe falou, essa proposta seria submetida à sociedade, a sociedade escolheria se essa Constituição seria ou não. Mas, de qualquer forma, essa atual tem vários problemas, podia ser muito corrigida. Eu acho que a Constituição não deveria ser tão extensa e nem tratar de tantos detalhes como a nossa faz. Eu acho que uma boa Constituição ela é curta e se limita a princípios gerais, né? Regras gerais, nortes, então garantia do direito à vida, né? Esse tipo de coisa, liberdades individuais, etc. E todo o resto, leis ordinárias. Outro tipo de lei. Não acho a
Constituição é um documento muito importante para ser essa de 88. Né? A Constituição tem que ser uma carta magna. Ela tem que ser, e para ser uma carta magna, para ela ter um valor na sociedade, a sociedade primeiro precisa saber que a Constituição existe e ter lido a Constituição. Uma Constituição pequena. A nossa atual não dá para ler, né? Como é que faz? Não, a sociedade em geral. Não, só se você for alguém que trabalha com direito, né? E eu gosto muito de ler sobre isso. Mas ela não tem um valor social que deveria ter. Talvez fosse um caminho, então. Né? Mas, regras gerais, Constituição pequena, era possível fazer. Muitas reformas até que precisam ser feitas, ou o tal do ajuste fiscal, que é tão necessário, esbarra muito na Constituição, né? Que isso. Esse é um outro ponto importante. Ali que você não consegue mexer e perde toda a possibilidade de tomar um caminho diferente. A gente fica amarrado, fica preso e acaba tendo esse problema que é essa Constituição tão detalhista e tão querendo definir tudo que traz esse resultado. Né? É verdade. Esse é um ponto importante porque a Constituição, além de ter os problemas dela, ela dificulta a resolução de problemas. Por ter essas barreiras aí. Então, esse tipo de coisa não devia estar na Constituição, por exemplo. No fundo, eu acho que tanto o seu primeiro livro como esse agora, pelo tema, ele fala muito da questão da maturidade da nossa sociedade. Né? Eu acho que a gente ainda se porta muito como alguém que gosta de ser tomado conta, que tem que ter ali um Estado para te dizer o que é que você pode, o que é que você não pode fazer, os seus direitos. E aí a gente sempre cai na questão da responsabilidade. No fundo, a minha percepção é que a gente sempre cai nisso, na responsabilidade individual e é na maturidade que a nossa sociedade ainda não atingiu. Você acha que faz sentido esse diagnóstico? Sim. Eu acho que a gente está passando por um processo muito interessante de maturidade nesse momento, um processo de transição do Brasil, e todo esse envolvimento nas discussões políticas é uma prova desse processo de maturidade. Obviamente, quando você tem um processo de maturidade, os erros, os excessos, a agressividade faz parte disso. É como uma criança que, para aprender a andar, vai cair, vai quebrar um dente, vai bater a cabeça, enfim, vai se machucar. Então, eu não vejo com horror tudo isso que está acontecendo em termos de embate político nas redes sociais. É claro que tem um monte de maluco na rede social, como tem um monte de maluco na sociedade. Então, sim. Acaba refletindo isso. E faz parte do preço da liberdade também, né? Exatamente, eu acho. Maluco, não tem jeito. E a pluralidade que nós temos hoje de discussão ideológica, política, nas redes sociais ou fora das redes sociais, é uma coisa extraordinária. O país, o Brasil, para ser o país que nós queremos, do ponto de vista político, ele tem que passar por esse processo de embate de ideias distintas, para que depois as ideias mais virtuosas prevaleçam, né? Tá aí, é uma visão diferente. A gente vê muita gente se lamentando. Tem muita polaridade, muita polarização, né? Tem muita discussão e tal, onde vai parar nosso país. E o Bruno está dando aqui uma visão positiva disso, que é algo que faltava até no país, talvez. E, enfim, a gente está agora, é impossível evitar esse tema, a gente está nas portas aí de uma eleição muito importante. E esse processo está acontecendo, né, Bruno? Acho que as ideias estão aí. Eu acho que pela primeira vez você vai ter uma eleição realmente com a direita e a esquerda, né? Sem entrar aqui no mérito, mas até então a gente não tinha alguém que se auto-intitulava realmente de direita e que defendia as ideias abertamente, como a gente tem nessa eleição. E eu acho que faz parte desse processo aí que você está falando. Claro que sim. Se comparar essa eleição em termos de projetos e ideologias diferentes que estão nessa contenda com as eleições anteriores, que no fim das contas a gente sabia que ia dois tipos de socialistas, né? Sociais-democratas e o socialismo do PT. Nessa eleição você tem dois candidatos muito claramente identificados, no caso de Jair Bolsonaro com a direita e o caso de João Moedo com o pensamento liberal, né? O liberalismo e tal. Então já é um panorama diferente. Né? E o fato de um desses candidatos, identificado com a direita, estar liderando as pesquisas também mostra que a sociedade brasileira está mudando. É difícil, quando você está num processo como esse, de mudança, e ainda mais quando há esse tipo de embate mais firme nas redes sociais, você identificar as coisas positivas que estão acontecendo. Sim. Né? É como você pegar algo que aparentemente, sei lá, uma fruta ou uma coisa aparentemente está com a casca ali podre, e você tem que tirar aquilo até pegar o núcleo que você consegue salvar ainda. Entendi. Então é preciso analisar esse momento da história do Brasil
de uma forma distinta para que a gente use o que está acontecendo de uma forma positiva. Porque eu até entendo, assim, a gente é treinado desde criança a ver tudo de ruim que acontece. Nós somos bons filhos de portugueses. E vende mais também, né? Dá mais clique. Mas eu acho, isso com certeza, né? Mas eu acho que é um treinamento social, né? A gente está sempre tentando identificar aquilo de ruim que acontece. E a gente está sempre se colocando para baixo, né? O brasileiro está sempre, de alguma maneira, dizendo... Só no Brasil, né? Só no Brasil. Essa frase E não é só no Brasil. Você vai estudar outros países, até os países que se admira, né? Países ricos e tal, tem problemas muito sérios, né? Então essa coisa do só no Brasil é uma coisa curiosa porque é uma exclusividade da desgraça. É como se você tivesse um time muito ruim, você tivesse orgulho que o time fosse ruim e você começa a comparar. Eu já presenciei conversas engraçadíssimas de pessoas de estados da federação diferente, um tentando provar que a bandidagem do outro era melhor, porque eu usava a R15. Não, mas os traficantes do meu estado usam não sei o que e tal. Então é a disputa para ver quem era pior, né? E a gente tem isso. Então, por conta desse treinamento, a gente acaba não percebendo as coisas positivas que estão acontecendo. Repito, acho que a gente está passando por um processo de maturidade irreversível e muita coisa já mudou para melhor. Sim. O próprio envolvimento da sociedade na política, perceber que a política existe e que o governo atrapalha, já é alguma coisa importante. Essa ficha está caindo no brasileiro. Acho que né? Sim, certeza. Perceber que o governo, se ele não atrapalhar, já é um ótimo governo, uma grande coisa. E à medida que vão mudando os incentivos, nós, sociedade brasileira, a gente se adapta rapidamente e vê que aquilo é melhor e esquece o que aconteceu. Era impensável uma reforma trabalhista. Foi feita, não foi a ideal, mas mudou coisas importantes. E está todo mundo aí. A mudança que houve para melhor, né, dentro da justiça do trabalho, da relação entre trabalhador e empresários, empreendedores, num intervalo de meses, é um negócio extraordinário. Então essa história que o povo brasileiro não está preparado para tal coisa, isso é tudo mentira. O que você tem que fazer é tirar esses incentivos negativos que atrapalham a sociedade brasileira de funcionar e dar o seu melhor, e a gente vai ver que a sociedade brasileira é muito melhor do que a gente próprio acha. Legal. Tá aí, gente. Direitos máximos, deveres mínimos. A dica, a gente tinha um quadro aqui no ranking que é o Dica Cultural. Então toda sexta-feira um livro, um filme. Precisamos até retomar isso daí porque tem muitas dicas boas. Essa daqui com certeza é uma delas. Bruno Garchagen. Bruno, algum recado final aí que você quer deixar para os nossos seguidores? Bom, primeiro eu queria agradecer a gentileza do convite. Eu já acompanho o Ranking dos Políticos já há muito tempo. Já entrevistei vocês por podcast. É verdade. Para quem não sabe, o Bruno ele tem um podcast que é do Instituto Mises Brasil. Fala um pouquinho do podcast. O podcast trata basicamente de escola austríaca e ideias da liberdade de forma geral. E fizemos lá uma entrevista sobre o ranking dos políticos. Se você não tem muita informação sobre o ranking dos políticos, recomendo que entre no site e ouça essa entrevista, porque está lá tudo de forma muito clara. A gente vai colocar o link então também. Não. E agradecer imensamente o convite de vocês, obrigado. E o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito importante. Eu acho que a criação, existência e funcionamento do ranking dos políticos já é parte desse processo benéfico de mudança da sociedade brasileira. Obrigado. Legal. Obrigado, Bruno. Bruno que faz parte aí de alguns autores também de um setor que não era muito explorado, né? Esse tipo de obra no Brasil, com essa visão também, a gente é muito pouco e cada vez mais a gente vê que existe uma demanda reprimida aí. E com certeza o Bruno faz parte dos autores que estão atendendo essa demanda. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Acompanhe a gente aí e vamos continuar com esses vídeos aqui até a eleição, com muito conteúdo bacana para vocês. Obrigado.